E a coordenadora regional de educação está conosco. Muito trânsito, Grace. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Desculpa o atraso. Assim, temos aí um tempinho ainda para conversar. Tudo bem, Grace? Tudo bem. Muito serviço da coordenadoria? Bastante desafios. Desafios, né? A gente comentava que era o assunto da nossa pauta de hoje, né, Grace? Esses desafios, porque parece que novidades são apresentadas sempre para vocês educadores, né? O excesso de informação, a mudança do perfil do aluno, a mudança do perfil do professor, e a gente comentava esses dias informalmente das questões que os alunos estão trazendo para as escolas, o que é um desafio enorme para vocês educadores, né? É verdade, nós, enquanto educadores, nós temos que estar nos reinventando. Não adianta darmos a mesma aula que dávamos, porque o aluno mudou. Então a nossa aula tem que mudar também, a nossa forma de ensinar tem que mudar, e entender que e aí eu já vou sempre estar incluindo a família junto, entender que excesso de informação não é conhecimento. Na verdade, é isso que nos preocupa. Hoje você digita na internet qualquer coisa, você tem a informação. Sim. Mas aí que reside a grande questão e a importância da família e da escola. É que nem todas as informações eu posso me apropriar delas. Sim. Porque não sei a veracidade disso. A fonte não é confiável às vezes, né? Verdade, e eu tenho que entender que eu vou ter que selecionar essas informações, e aí sim, com base em uma pessoa adulta, que já tem experiência, que estudou para isso, que vai poder me auxiliar, o que de fato dessa informação eu vou me apropriar e vou fazer com que isso vire conhecimento, com que isso vire uma conduta, por exemplo. Ganhou redes sociais, ganhou páginas e páginas em jornais, a questão desses jogos, esses desafios dos adolescentes, né? A gente sabe que o período de adolescência por si só já é um desafio, né? O desafio de se incluir num grupo, o desafio de se incluir dentro de uma sociedade, mas citando o Baleia Azul, né, Grace? De que forma vocês receberam enquanto coordenadoria? Tivemos casos da região? Foi algo próximo que chegou até nós, chegou até vocês? Ou a nossa região ainda teve um isolamento, especialmente com relação a esses meios divulgados por meios que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás não existiam, né? Que é a nossa querida internet. Sabe o que nos preocupa? Que essa criança, esse adolescente quer, através, infelizmente, desse tipo de tortura que faz com ele mesmo, até mesmo suicídio, querer ser visto. Então, isso é triste para nós enquanto sociedade. Nós perdemos, aliás, estamos perdendo esse jogo e nós temos que virar isso. O jovem vai ter que tirar sua vida para mostrar que ele existe, para ele ser visto. Então, onde é que estamos falhando? Nós temos que tentar ver mecanismos para que isso não aconteça. Aqui na região, de escola pública estadual, não tivemos nenhum registro. O que se sabe é uma escola privada de Lajeado, e sabemos do município de Estrela, numa escola em que isso aconteceu também. Mas são vários os casos que a gente nem fica sabendo. Claro. Agora eu fico imaginando o papel do educador e do professor, né? Tendo que preparar a aula e tendo também que estar atento a isso, né? Mesmo que talvez não seja a responsabilidade institucional do professor, mas ele tem que estar atento para chamar a família, ele tem que estar atento para chamar o adolescente, né? Professor que tem que preparar uma aula, professor que tem que trabalhar em 3, 4 escolas para ganhar um dinheirinho razoável, e acima de tudo ter que estar atento a isso que também que vem da rua, né, Grace? E quando eu dizia de mudar o tipo de aula, justamente é isso. Eu não posso mais me ater muito a conteúdo. Eu tenho que dar uma aula muito mais balizada em competência para gerir esse tipo de situações, habilidades, e observar todo o resto desse aluno. Então, hoje sim é responsabilidade do professor ser tudo isso. Agora,
ele não obterá sucesso se ele o fizer sozinho. Ele precisa do auxílio da família. Então, o professor, eu noto que vem observando essas coisas, tanto é que se a gente leu os casos que foram nos apresentados de alunos que se envolveram nesse Baleia Azul, a gente nota sempre nas reportagens, tanto em Estrela, tanto na escola privada em Lajeado, que o professor observou e o professor chamou o pai, a mãe para a escola. Então, o trabalho da escola foi feito, mas o trabalho da família, em consonância com a escola, é o que vai proporcionar sucesso ou não. Porque senão isso pode ser uma coisa recorrente, porque outras baleias azuis virão, certamente. Nós nos encontrávamos em Lajeado esses dias, e você falava já de outro jogo, né? O Pirâmide, né? É similar, Grace. Eu acho importante, assim, vocês, enquanto Coordenadoria Regional de Educação, me parecem muito conectados, né? Ou seja, quando pintou alguma coisa a nível de Brasil, a nível de mundo na educação, é importante que vocês, enquanto coordenação, já fiquem pelo menos ligados, né? Que pirâmide é essa, Grace? É verdade, pois é. Não é similar, não é. Mas chama atenção para esse perigo que o jovem quer se submeter e para esse pedido de chamar a atenção. O jovem tem que acreditar muito na sua capacidade, ele não precisa dessas ferramentas para aparecer. Certamente ele é um filho amado, certamente ele é um aluno que nós queiramos que seja uma pessoa bem-sucedida. Então, mostre o seu potencial de outra forma. O Pirâmide, na verdade, é é uma abordagem que o aluno tem que... As turmas têm que montar uma pirâmide, quanto maior a pirâmide for de classes, e alguém sentar lá em cima, e aí se atiram, esse é o desafio. Veja, chega a ser ridículo isso. Pois é, né? Pois é, isso que me chama a atenção. Né? E em Caxias do Sul, tão logo nós ficamos sabendo desse caso, o jovem que se atirou da última classe, na pirâmide, ele foi parar no hospital. Agora, quer dizer... É tão banal, né, Grace? Chamar a atenção... É complicado isso. De novo, nós temos que fazer um trabalho conjunto e mostrar para o jovem acreditar no seu potencial, ser protagonista de outra forma. Mas voltando à parte do desafio do educador, né? Tem como traçar um perfil dessa nossa adolescência? É claro que não é generalizando, não são todos que participam do Baleia Azul, do Pirâmide, mas que diagnóstico que vocês, educadores, ou estão buscando esse diagnóstico por ser tudo tão novo? É justamente para chamar a atenção, Grace? Esse é o reflexo principal de todas essas novidades, e elas não vão parar por aqui, infelizmente, né, Grace? Não vão parar. Se a gente não tiver esse apoio, esse aporte da sociedade, nós vamos perder esse e outros jogos. E nós vamos perder adolescentes. Por isso é tão importante que o pai vá para a escola, porque o aluno passa muito tempo na escola e o professor, ele observa algumas mudanças de comportamento. O isolamento é preocupante, a questão da timidez excessiva, a mudança de hábitos, a agressividade, isso tudo tem que chamar a atenção, especialmente dos pais, e filtrar o que esse adolescente está olhando na internet. Existem mecanismos, e inclusive o pai ou a mãe tem todo o direito de traçar horários para isso. Você não pode virar a madrugada dentro desses programas. Mas pode. Eu vejo cada vez mais os adolescentes exigindo a sua privacidade, exigindo do pai, não porque não se mete, porque eu já tenho 13, 14 anos nesse período meio rebelde, costumeiro, né, Grace? Exigem essa privacidade, né? Acho que o pai não dá para dar tanta folga assim, né? Tem que ser algo meio velado, mas não dá para deixar que uma criança de 13 anos tenha toda esse direito de privacidade, que ainda não é dele, né? Na verdade, não é dele, né? Esse direito de privacidade. Não é. E ele pede limites, ele pede um não. Porque um não agora vai ser um sim no futuro. Sim. Porque uma vez você, dentro de uma depressão, é complicado sair dela.
Portanto, é melhor eu dizer esses nãos mais simples, porque sim, vai virar uma reação de uma semana, de alguns dias, né? A reação, ninguém gosta de escutar não, mas se explicado, entendido, ele vai ser um sim de novo, volto a repetir no futuro. Outra coisa que a gente pode, só voltando à tua pergunta, o perfil do adolescente, ele é um adolescente que eu noto que está perdido em meio a tantas informações. São muitas informações. É a era da internet. Então, vem informações de todo que é lado e o aluno não sabe filtrar. O adolescente não sabe filtrar. Até porque é normal da idade isso. Então, nós temos que auxiliá-lo. Só que ele não quer esse auxílio autoritário, porque ele tem uma comunicação toda diferente. Talvez aí a gente peque também. Ele não quer dedo na cara, já passou a época da chinelada. Hoje, você é muito olho no olho, coração aberto, mostrar para ele que você está do lado dele. Mas isso tem se mostrado efeito da prática, Grace. Eu tenho 35 anos, fui criado na varada, na palmadinha e não tenho trauma algum, por exemplo. Tens razão, se essa palmada for explicada. Exatamente. Ela não pode, pode dar-lhe lá uma chinelada e para que eu recebi? Por quê? Hoje esse adolescente ele quer respostas, e respostas verdadeiras, respostas que mostram que o pai, o professor está preocupado nele. Não vou te dar uma chinelada porque os outros estão dando também e porque tem esse jogo tal. Talvez a criança nem internet tem, por exemplo, e está apanhando por causa de um jogo. Porque os números reais não são esses, né? A gente fala acesso à internet. Agora, não saberia trazer números reais, mas em muitas escolas municipais do nosso interior, eu vejo aqui por Teutônia, o acesso, embora muito facilitado em zonas urbanas, mas nós temos uma ampla zona rural que o acesso não é assim. Não, né? Vocês em escolas estaduais também devem ter, talvez não tanto. Não tá assim uma coisa liberada, né? É um negócio, né, dessa forma, né? Não. Outra coisa que eu preciso ressaltar desse jovem é um jovem com muitas ideias. E essas ideias, elas precisam ser capturadas de modo a que a gente execute. Sim. Por exemplo, eu vou dar alguma coisa que nós, em termos de coordenadoria, estamos fazendo. Estamos lançando um projeto, aliás, já foi lançado, de curtas-metragens. Tu tens que ver as maravilhas que saem. Acredito. Nós temos que aproveitar esse lado tecnológico, essa criatividade que eles têm, que é fenomenal. Saberia. Agora, não adianta fazer esse curta e mostrar ele tão somente numa sala de aula. Vamos potencializar isso. Então, como nós somos de uma região com bastante municípios, nós vamos potencializar isso tudo em Travesseiro, possivelmente no final de julho, início de agosto, e os jovens poderão, de 32 municípios, se socializarem e verem esses curtas-metragens. Daremos bastante ênfase a isso na imprensa, na mídia falada, mídia escrita. Quer dizer, o jovem, ele vai ter oportunidade de mostrar o seu trabalho e ser visto. Eles querem isso. Expor as suas ideias. Muito bem. Conte conosco, Grace. Conte conosco aqui também para divulgar. Quem sabe vocês poderão estar lá ao vivo. Quem sabe por que não, né? Bom, Grace, nosso tempo é esse, né? Uma pena, porque assuntos de educação sempre nos tomam aí boa parte do programa e é sempre tão gostoso de conversar sobre isso. Mas acho que o recado foi dado, especialmente o que tu disseste no início, né? Já são 8:28, a Magna já está lá preocupada com o nosso horário, mas enfim, família, né? A família tem que estar mais presente, né, Grace? Acho que esse é o recado, né? Sim, tem que vir para a escola, tem que conversar com o professor, tem que se fazer presente realmente, porque é a vida do filho. E de uma nova sociedade que a gente quer, né? Exatamente. Grace Weichenfelder, coordenadora da Terceira CRE. Grace, obrigado pela sua correria, mas mesmo assim de ter nos atendido, tá bom? Até uma próxima. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Semana. Muito obrigada. Boa semana.